Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Primeiro Timóteo capítulo 4. Até o verso 6. O verso 1 até o 6, tá, irmãos? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e ser recebido com gratidão nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Amém, irmãos? Esse texto aqui, meus irmãos, tem tudo a ver com o que nós estamos vendo em Oséias, mas em especial no nosso texto de hoje. Eu podia pregar nesse texto aqui e aplicar Oséias, capítulo 9. Mas eu li esse texto aqui para que você perceba que tudo que aconteceu no período de Oséias, mais ou menos 740 anos antes de Cristo. Nós acabamos de ler agora, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que o mesmo Espírito que operou 740 anos antes de Cristo, no período onde Oséias viveu, é o mesmo que opera hoje. E Paulo diz para Timóteo, o pastor, o presbítero, que foi levantado, para ele continuasse combatendo esse espírito. E que ele não usasse de fábulas, coisas inventadas por homens, mas que ele continuasse pregando a verdade da qual o salvou. Embora que ele fosse rejeitado, embora que ele fosse desconsiderado, mas que ele continuasse fiel. Meus irmãos, o discurso da palavra de Deus sempre foi, sempre será duro. E por um simples motivo. Por um simples motivo, meus irmãos. Porque o mundo jaz do maligno. Nós estamos na quarta-feira aqui aprendendo acerca da verdadeira guerra espiritual. E a verdadeira guerra espiritual é essa aqui que Paulo reafirma, meus irmãos, para Timóteo. Um espírito enganador. Enquanto que para muitos hoje, assim como no nosso texto que nós vamos agora para ele, viviam uma religiosidade alegre, feliz e contente, achando que aquilo estava agradando a Deus, quando na verdade não estava agradando a Deus, é exatamente o que muitos estão vivendo hoje. Está dando certo, é legal de viver, prosperidade está vindo, está tudo de bom. Mas na verdade, não tem nada de bom. E nós, que devemos honrar o Evangelho, aos olhos desses que vivem isso, nós somos, no linguajar popular, desmancha prazeres. É exatamente isso.
que nós vamos ver no nosso texto de hoje. Vamos lá. Oséias, capítulo 9. Vamos ler o texto e de antemão já digo para os irmãos. O estraga prazer já está aqui no verso 1. 2 imperativos aí, ó. Para aquilo que a maioria das pessoas acha que é a razão da existência da gente aqui nesse mundo. Alegria e exultação. E basta só lembrar, né? Que o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele disse o quê, irmãos? É melhor estar na casa do luto do que numa festa. Alguns acusam Salomão de ser pessimista. Não. Ele é realista. Ele sabe que o prazer, a alegria, meus irmãos, não está em um lugar, não está em coisas. A verdadeira alegria está em uma pessoa. Tanto que no discurso duro de Jesus, que a turma ia se levantando e indo embora, Pedro se levanta e diz: Senhor, o discurso está muito pesado. Tu está sendo um desmancha-prazer. O povo está chegando feliz para te ouvir e tu vem com um discurso muito duro, o povo está indo embora. O que é que Jesus responde para ele, meus irmãos? Quer ir? Quer ir também? Vá. Olha aí, é o evangelho. O evangelho é isso aqui que eu estou pregando, Pedro. É isso aqui que eu estou pregando. Eu não estou aqui para trazer uma alegria de momento. Eu sou a alegria. Aí a resposta de Pedro é brilhante, meus irmãos. É encantadora. É restauradora. O que é que Pedro responde? Para quem? Não é para onde. Para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos ler o texto. Depois eu coloco a divisão para os irmãos aí. Aqui vai o primeiro imperativo. Ó. Não se alegre, Israel, nem exulte, segundo imperativo, com os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o largar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será um pão de pranteadores, e todos os que deles comem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá, e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas. Espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo. O profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e a inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles
eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como tiro plantado num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhe darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gigal. Foi ali que comecei a odiá-los, por causa da maldade das suas ações. Eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes, não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos e andarão sem rumo entre as nações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, como disse Pedro, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que de fato essas palavras, Senhor, tão duras, possam ser compreendidas como graça, como um favor, como misericórdia, hoje para nós aqui nesse momento. Nos servindo de alerta para entendermos o quanto o pecado nos afasta de Ti. Quanto o pecado nos faz sofrer, quanto o pecado nos escraviza, quanto o pecado nos emburrece, quanto o pecado causa tragédia. Ó Deus, dá-me sabedoria no poder do Teu Espírito Santo para que eu venha falar, Senhor. E toque os corações nessa noite, que saiamos daqui diferente de como entramos. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Que o Teu reino seja de fato, reconhecido e percebido por cada um de nós. Que venhamos desejar que a Tua vontade seja obedecida e vivida completamente por homens e mulheres, jovens e crianças, obedientes à Tua voz, ao Teu chamado. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a Tua graça e o Teu favor sobre as nossas vidas. Nos leva, Senhor, a sempre buscar em Ti o perdão. Abençoa cada um nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu divido o texto aí, meus irmãos? Verso 1, 2, o pecado alegra. De fato alegra. Verso 3, 6, o pecado leva à escravidão. Verso 7 ao 9, o pecado corrompe e deprava. Verso 10 a 17, o pecado gera tragédias. Nós vimos no capítulo 8, que é o contexto imediato aqui, o peso dos porquês. Os porquês nos mostraram o motivo do castigo de Deus para o seu povo. Porque transgrediram, está no verso 1, transgrediram, capítulo 8, a minha aliança, e se rebelaram contra a minha lei. Verso 6, porque criaram um bezerro para adorar em Israel. Verso 9, porque foram pedir ajuda à Síria, como também ao Egito, desconsiderando a segurança que estava em Deus. E por fim, verso 14, que aí arremata o porquê que eles fizeram tudo isso, porque esqueceram do seu Criador. E tudo isso levaram eles, todo o povo de Deus, incluindo os seus líderes, a viver uma vida ainda na perspectiva religiosa, de alegria, de bênçãos, enquanto, na verdade, isso não era de fato bênção. Isso não deveria ser motivo de alegria para eles.
Daí, meus irmãos, o primeiro ponto. O primeiro ponto deixa claro que eles estavam alegres. Não era uma alegria qualquer. Era uma alegria que os fazia exultar. Eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, como é difícil pregar a tua palavra mesmo. Porque esse texto aqui está sendo direcionado para o povo de Deus. Para aqueles que se consideravam povo de Deus. Para aqueles que achavam que estavam tendo as razões e os motivos certos para estarem tão alegres e tão felizes, tão exultantes. Comendo do bom e do melhor da terra. Celebrando com alegria o Senhor. A ideia do verso 1 dá essa ideia, que eles estão num momento de celebração, de festa. E aí chega o profeta, o mensageiro de Deus, e manda esse imperativo, meus irmãos. Enquanto, hoje, nos nossos dias, as chamadas para as maiorias dos cultos que acontecem no Brasil e no mundo, é chamando as pessoas para se alegrarem. Se você está com um fardo pesado, venha para o culto que Deus vai aliviar. Você vai sair renovado, alegre, feliz. Mas, pastor, não é isso não. A gente não tem que buscar viver a alegria, a felicidade, a exultação em Cristo. A resposta está aqui, acabei de dar. Em Cristo. E não em lugar e nem em coisas. Mas nele. Nele. Porque se a minha alegria for nele, não importa o que possa estar acontecendo comigo, não vai me destruir. Não vai me fazer viver em função das circunstâncias. Esse é o ponto. Até porque a Bíblia diz, o Senhor falou isso, que no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai passar. A gente não vai viver a vida toda em alegria. Pelo contrário. Pelo que a Bíblia mostra para a gente, desde Adão até Apocalipse, é que a vida de um cristão autêntico, ela permeia muito mais a tristeza e o sofrimento do que a alegria. A alegria, eu penso e eu acredito, meus irmãos, que a alegria é um bônus de Deus. É um bônus de Deus para que a gente possa suportar esse mundo caído. E ao mesmo tempo eu entendo que a nossa linha no tempo, de passado, de presente e futuro, caminhando, né, para a promessa final do Senhor, de sofrimento, de angústia, é justamente para a gente não amar esse mundo, meus irmãos. Para a gente não confundir, de fato, a verdadeira alegria. Por isso que o discurso é assim, ó. Imagina aí, meus irmãos, se Deus de fato toma, sei lá, pense numa igreja dessa bem louca aí, que diz que é igreja de Deus, mas que na verdade não é, que prega prosperidade, que faz as pessoas quererem se alegrar com o local, com as coisas e não com Cristo. Mas que de repente o Senhor toma esse indivíduo, aí ele chega num domingo à noite, está lá a igreja rica, as pessoas prósperas, todo mundo bem, ninguém está com nenhum parente no hospital, está tudo mil maravilhas, mas o Espírito Santo de Deus dá o discernimento para aquele homem, naquele dia, naquela hora, de que aquela alegria ali é resultante do pecado, é resultante da desobediência, é resultante, usando o linguajar de Oséias, da prostituição. Imagina como seria essa cena. O pastor abrir a Bíblia e dizer: não se alegrem, não se alegrem, parem de exultar, parem de pular. Vocês não deveriam fazer isso, porque a alegria de vocês, essa exultação de vocês aí, é baseada na prostituição de vocês. Pensa aí, irmão, chamar todo mundo de prostituto. É isso aí que está no texto, ó. Não se alegrem, Israel, nem exulte com os outros povos. Já pensou? Cheio de convidado que tu trouxe para a igreja. A minha igreja é alegre, a minha igreja é para cima. Minha igreja é bênção demais. Aí o pastor vem com uma dessa. Está aí, ó.
E ele responde o porquê que não deve, tá aí, ó. Porque você se prostituiu. E ele associa essa prostituição ao abandono de Deus, ó. Abandonou o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. Olha aí, irmãos. É uma loucura. Quando ele usa aqui essas palavras aqui, eiras, né, largar, que está no verso 2, tente imaginar um campo agrícola, e nesse campo você vê lá, vou colocar aqui o trigo, né? E aí do lado você vê estradas. Era mais ou menos isso. Tinha umas estradas, e essas estradas, os historiadores vão dizer que elas eram preparadas para, no tempo da colheita, ali ter assembleia, ter reunião, ter festa, comemorando essa prosperidade. E isso atraía também, no culto a Baal, as sacerdotisas, que faziam cultos baseados em sexo, orgias, e recebiam por isso. Fazia parte. E nós vimos que a igreja, ó, o povo, não deixa de ser a igreja hoje também, estava completamente envolvido nesse esquema religioso a Baal. E aí, o profeta está comparando a nação de novo com as prostitutas cultuais que ali estavam. É tanto no sentido espiritual como literal. Aqui a ideia é mais espiritual. Vocês estão se comportando assim. Vocês estão indo aquilo que o Senhor já tinha dito em capítulos anteriores. Vocês estão adorando e entregando louvor e adoração em agradecimento a um Deus errado. Deveria ser a mim. E vocês estão dando a outro Deus. Por isso a expressão prostituição. Estão me trocando. Meus irmãos, o espírito que nós vimos no capítulo 4, que opera, começou a dizer ali, o espírito que operava no meio deles, vai perpetuar. Quando você lê Ezequiel, que é 592 anos, aqui é 740. Então é decrescendo, né? Até chegar a 0, ano de Cristo. Então, Oséias está antes. Oséias profetiza isso aqui, mas o povo continua. Tanto que a gente sabe o final. Todos vão ser exilados. Todos vão ser exilados porque não se arrependeram. Mas é interessante que Ezequiel, quando ele vai falar desse povo, ele usa palavras e a ideia é para mostrar a que nível de depravação esse povo chegou por ter abandonado o Senhor. O abandono acontece, primeiro espiritualmente, você se afasta. Você se torna prostituto. Espiritualmente, você deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de obedecer à vontade de Deus para obedecer outro Deus. E aí, quando você passa a obedecer outro Deus, você vai ser influenciado por esse Deus e a prática da sua vida vai também ser prostituta. E é isso que Ezequiel mostra 100 e pouco, quase 200 anos depois, que o povo continuou nessa jogada de prostituição. E olhe como o texto é difícil. Eu quero que você abra lá, Ezequiel, capítulo 23. Está antes na Bíblia, mas cronologicamente fica depois. Tá certo? Ezequiel capítulo 23. Olha que texto para desenhar o que esse povo fez com Deus. A geração que veio na frente continuou a abandonar a Deus. Isso aqui, meus irmãos, para ficar para nós, se a gente deixar de ouvir a voz de Deus, a gente não vai fazer outra coisa a não ser isso, meus irmãos. A não ser isso aqui. Olhe que texto, que eu acredito que dá um peso assim, tipo assim, olhe como eles se depravaram. Olha aqui, ó. Eu quero ler com os irmãos o verso 1, o verso 2, até o verso 4.
Capítulo 23 de Ezequiel. Olha o que diz. A palavra do Senhor veio dizendo, Ezequiel, depois de Oséias, né, 740 a.C., 593. Está se aproximando daquele período interbíblico, né? Olha o que o texto diz. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Oalá, a mais velha, e Olibá, a sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oalá é Samaria, capital do reino do norte. E Olibá é Jerusalém, reino do sul. Está aí, ó. As duas cidades, o profeta aqui ilustra como sendo duas mulheres. Duas mulheres o quê? Prostitutas. Agora, poderia ler o texto todo, mas vamos lá para o verso 17, do mesmo capítulo. Então, os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e contaminaram com suas prostituições. Exatamente o que está lá em Oséias. Eles se uniram com os povos, tanto do Egito como da Síria, e se corromperam nos seus cultos pagãos, nos seus cultos cheios de orgias, de prostituições. Aí aqui ele está reafirmando que eles continuaram fazendo isso, 200 anos depois. Após contaminar-se com eles, enojado, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Olibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Olha que verso duro esse aqui, ó. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento, e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Pense o nível de depravação aí que esse povo estava. Isso tudo porque, meus irmãos, abandonaram o Senhor. É o povo de Deus. O mundanismo entrou. Eles se deixaram influenciar, foram em desencontro tudo aquilo que o Senhor dizia para eles. É esse povo aqui, ó. Esse mesmo povo. Que está no verso 1. Se prostituiu. E eles achando que isso tudo, aqui no texto de Oséias, era uma alegria que vinha da parte de Deus. Estavam totalmente corrompidos. E não conseguia se perceber. Está vendo? Pecado alegra. O pecado de início no sentido de quando a pessoa não reconhece que é pecado. Mas esse início pode ser a vida toda. É gostoso, não dói, é prazeroso, tanto que se alegra. Mas o Senhor está dizendo, é baseado em prostituição. Aí o que é que acontece de fato? Tudo aquilo que eles consideravam que era a alegria deles, o Senhor vai tocar. Verso 2, ó. A ele e o largar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Em outras palavras, a alegria de vocês é temporal, essa alegria aí. Eu sou soberano. E vocês vão perceber. Vocês vão se frustrar. Porque vai acabar. Por isso eu estou dizendo, não se alegre. Não saltem de alegria. Porque vai acabar. Eu vou pôr um fim nisso. Um comentarista diz que o versículo 2 é uma ameaça de juízo contra as festas corrompidas. Aí você pode também entender o culto deles. Os símbolos da prosperidade do povo, a eira e o lagar,
que era um tanque em 2 níveis, no qual as uvas são espremidas na cavidade superior e o suco é recolhido na inferior. Já não lhe forneceriam alimento. O vinho novo faltaria e a nação seria incapaz de se alegrar. Ia cortar. Aí a pergunta é, quem é que não deseja ficar alegre, né, irmãos? Lógico que a gente não vem para a igreja para ficar triste. A gente vem para a igreja para ficar triste com o nosso pecado, nos arrepender, aí sim, nos alegrar. Pela motivação correta, pelo fato correto. É isso. Mas Satanás, como ele é sujo, e aqui nós já vimos, o profeta deixou claro que o espírito dele envolvia eles, estava no meio deles, ele vai querer sempre fazer com que nós venhamos achar que a verdadeira alegria está em um lugar que a gente possa estar, e aquele local era a eira, ou as coisas que a gente pode ter. Aí o Senhor vai dizer que não. Que não. É como nós passamos agora um tempo muito difícil de pandemia. Mas vamos supor que só eu, você, soubesse de fato o que iria acontecer. Só eu e você soubéssemos que muita gente ia morrer. Mas a gente olha para a maior parte das pessoas, elas não sabem o que a gente sabe, e elas estão alegres, estão felizes da vida, achando que o mundo está uma maravilha, e a gente tem que chegar para eles e dizer, olha, vai acontecer isso aqui. É aquela velha história, né? Quando se fala de escatologia, que alguns acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, outros dizem que ela não vai passar pela tribulação, outros dizem que ela vai passar a metade da tribulação, no meio ela vai ser arrebatada e tal. Aí, os que acreditam que vai passar na tribulação, se eles estiverem certos, os que não acreditam vão ficar, né, meio decepcionados. Eu acreditei a vida toda que eu não ia passar e estou passando. E os que acreditaram que ia passar, vão passar mais firmes. O que a misericórdia, a graça de Deus está fazendo aqui, é tirando o tapete e mostrando a realidade. Vocês não deveriam se alegrar com isso. Vocês me abandonaram. Então, por mais que seja prazeroso isso aí que vocês estão vivendo, isso é morte, isso é juízo. E aí, como eu sempre estou mostrando aqui, o juízo de Deus não é só o final, não. O juízo de Deus já começou. Aqui está vendo, já começou o juízo dele. Ó. A eira e o largar não alimentarão, e o vinho novo vai faltar. E aí ele vai estender o juízo dele. O que ele vai dizer agora, a partir do verso 3 até o verso 6? Ele vai dizer que o pecado leva à escravidão. E aqui ele vai trazer a memória. É sempre o fluxo que Oséias faz. Faz eles olharem para o passado, e traz exemplos para causar tremor a eles, fala do presente e aponta para o futuro. É sempre assim. E as pessoas sempre acham, né, esses profetas de hoje, que as profecias é sempre apontando para o passado, para o futuro. As profecias do Antigo Testamento, ela aponta para o futuro sim, mas sempre amarrada ao passado. E é sempre amarrada ao passado a experiências de pessoas que abandonaram o Senhor e tiveram a mão pesada do Senhor sobre elas. Não é essas profecias só de 1000 maravilhas. Olha o que o texto vai dizer para a gente aí. Ó. E no Novo Testamento o Senhor vai dizer que aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Mas como para ele, que é escravo do pecado, que abandonou a Deus, ele não consegue perceber que aquela alegria, que aquela exultação que ele está vivendo, de fato, vai ser a maior tragédia na vida dele. É o que nós vamos ver mais adiante. Aí o texto diz isso. Ó. Não permanecerão na terra do Senhor. Olha aí, o Deus sempre mostrando que ele tem um controle de tudo, que ele é soberano. A terra é minha. Nunca foi desses reis, desses imperadores. A terra é minha, sempre foi minha. Ele vai dizer, não permanecerão nela.
Efraim voltará para o Egito. Quando fala Egito, o Egito aqui que o Senhor está lembrando é o Egito lá da escravidão. É o Egito quando eles estavam presos, sendo massacrados lá. Mas o texto aqui não quer dar a ideia de que eles vão voltar para o Egito de novo. Por quê? Porque ele vai falar de Efraim. Então é o passado junto com o futuro. É o que ele vai dizer aqui, ó. Não permanecerão na terra do Senhor, Efraim voltará para o Egito e na Síria comerão comida impura. A maior parte dos comentaristas estudiosos dizem que o que Deus está falando aqui, pela boca do profeta, é o que aconteceu lá atrás, vai acontecer de novo. A Síria vai ser o novo Egito. Aí eu acredito também que todo texto que fala assim, e que fala de exílio, que fala de cativeiro, que fala de aprisionamento, de escravidão, para mim é sempre um prenúncio do cativeiro maior, da prisão maior, infinita, que é o inferno. Que é o inferno. Que é o que nós estamos aguardando, né, de acontecer. Para aqueles que desobedecem ao Senhor, para aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Vai ter um cativeiro perpétuo, que não vai ter como sair mais de lá. Vai ter um aprisionamento, uma escravidão perpétua, que não vai ter como sair de lá. Se isso aqui aconteceu no tempo e no espaço, e quando você lê Apocalipse, diz lá o que é que está preparado, e também em Judas, e Mateus, então, meus irmãos, é o Senhor dizendo, a minha graça, superabundante graça, ela é válida aqui. Se você não se optar por ela, você pode ter certeza. Egito, Assíria, é café pequeno para aquilo que eu preparei para aqueles que não me reconhecem. Aí ele diz, agora para o presente, que lá, quando eles estiverem lá, eles não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que deles comerem ficarão impuros. Este pão será exclusivamente para eles, não entrarão na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade? E no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros, algo que é precioso, de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Do verso 3 ao 6, é justamente para acabar com a alegria e a exultação deles ali. Isso aí que vocês estão fazendo, cultuando aí Baal, oferecendo e se alegrando e cometendo aí, fazendo orgias e aquela coisa toda. E vocês pensam que isso aí é um culto de adoração. A mim não foi isso que eu ensinei a vocês. Não foi isso que eu ensinei aos pais de vocês. Então, vocês vão para um lugar, vão ficar exilados, assim como os pais de vocês foram no Egito. E lá, vocês não vão nem poder fazer isso aí que vocês fazem com tanta alegria, com tanto entusiasmo, e nem vão poder me adorar. Não tem um ditado que diz assim, tira aquilo que é de valor de uma pessoa que ela não valoriza, que quando ela entender que é valor, aí ela vai querer valorizar e não vai ter mais tempo. Quantas vezes vocês ouviram isso aí? Isso aqui que eu vou dizer agora. Meu irmão, vá para a igreja. Você tem uma igreja, vá louvar o Senhor. Vá adorar o Senhor. Vá ter comunhão com os irmãos. Tem tantos crentes hoje que estão em hospitais, acidentados, com doenças terminais. É o canto que a gente mais escuta, meus irmãos. Promessa de dizer, Senhor, se tu me curar, eu vou para a igreja. É quando o indivíduo está doente em hospital. Senhor, se tu restaurar as minhas pernas, porque eu sofri um acidente de moto, eu não ia para a igreja, eu pegava a minha moto e ia não sei para onde. Mas se o Senhor me der os movimentos, eu vou para a igreja te louvar. Senhor, se tu me curar desse câncer, eu vou para a igreja te adorar, Senhor. Eu vou cantar, o câncer na garganta, aí não canta, né? O cara nunca cantou na igreja, fica assim. Aí pega um câncer na garganta e diz, Senhor, se tu me der a cura, eu vou te louvar 24 horas por dia. O Senhor está dizendo para eles aqui, vocês vão querer me louvar, vocês vão querer me adorar, mas lá
vocês não vão conseguir. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão chorar, prantear. Vocês já estão impuros. Vão ter consciência agora, vão viver na impureza, porque vocês vão comer daquilo que é impuro. É isso que o Senhor está dizendo, meus irmãos. É isso que o Senhor está dizendo aqui para eles. Vão comer. Esses bens que vocês valorizam tanto. Os tesouros, vai ficar tudo para trás aqui, vocês não vão levar nada. Vão só com a roupa do corpo. Vão ser subjugados lá. E aí quando ele cita aqui Mênfis, né? Depois do Egito, escravidão. Mênfis era a antiga capital do Baixo Egito, né? E ela era tido como a cidade de cemitérios. Olha aí, o tom fúnebre da alegria e exaltação para que a alegria e exaltação é a ideia de vida, né? De vida. E aí, voltando para a ilustração de uma pessoa quando está doente. Não, eu vou valorizar mais a vida, né? Eu vou ser mais positivo. Aí o Senhor faz a transição todinha. A vida de vocês vai ser uma vida de morte. De sempre a ideia de luto, de iminência de que alguém está morrendo. Mesmo que a Bíblia diga que é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria, a Bíblia não está dizendo para a gente sair procurando, né, antes de ir para a igreja. Se eu vou olhar aqui, no meu caminho que eu vou para a igreja, onde é que tem um luto? Onde é que tem alguém sendo velado para mim entrar lá, dar um tempo só para... A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que a gente tem que lembrar que a morte existe. A Bíblia está dizendo que se a gente viver só em busca de alegria, a gente fica sem a noção, de fato, do que esse mundo é. E a gente vai viver reféns de procurar coisas e lugares que satisfaçam a nossa necessidade de alegria. E a gente vai perder a alegria maior, que é ter Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o ponto. Mas o que o Senhor deixa claro aqui, é algo assim, imagina assim, algo bem alegre, que a alegria é a ideia de luzes, né? De algo brilhando, e tristeza aquela coisa mais escura. Esse é o contraste. Essa alegria toda de vocês vai acabar e vocês vão ficar no breu. Sempre com aquela... Vão ouvir sempre mais gente chorando do que gente se alegrando. Por isso o planteadores está aí. E a ideia de que tudo que eles adquiriram vai ficar para trás, tesouros. Preste atenção nessa palavra. Ela vai aparecer de novo aqui no texto. Tesouros, que em algumas versões vai dizer preciosos, algo de valor. Para eles era a prata e as suas casas, que eles consideravam de valor, valioso, né? Que na minha tradução colocou como tesouro. Essa palavra ela vai aparecer de novo. Mais na frente. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, se vocês achavam que isso aí era precioso para vocês, e que eu estou tirando aquilo que vocês consideravam que é precioso para vocês, tirando a prata de vocês, tirando as casas luxuosas de vocês, ou seja, tirando a prosperidade de vocês. Se vocês acham que eu estou sendo mal em tirar isso que vocês consideram como precioso, vocês não sabem de nada. Eu vou tirar algo muito mais precioso, que vocês vão enxergar, que vale muito mais do que prata e ouro, e eu vou tocar nisso. Lá na frente nós vamos ver a mesma palavra em outro contexto. E aí, dizendo que o pecado escraviza, ele não para aí, e vem para um ponto importantíssimo, meus irmãos. Nosso terceiro ponto, do verso 7 até o 9. E o verso 7 está intrinsecamente ligado com o que nós acabamos de falar aí, que vem a palavra, chegaram os dias do castigo, né? Chegaram os dias da tribulação. Israel ficará sabendo. Em algumas traduções diz assim, vocês sabem disso. Não é ficará sabendo o que vai acontecer, não. Porque chegou já. Tipo assim, vocês já sabiam que ia acontecer isso. Então, o que foi que chegou para eles? A convicção de que eles vão ser exilados, escravizados. Que eles vão perder tudo. Seus bens,
a sua prosperidade, sua prata. Eles vão perder o direito de cultuar a Deus de maneira correta, vão perder o direito. Tudo isso chegou e é castigo. Está vendo? É juízo de Deus. É juízo de Deus. E aí, meus irmãos, eu faço o contraponto. Se é juízo de Deus, o indivíduo ser impedido de adorar e cultuar a Deus da maneira correta, então, se é permitido o indivíduo adorar o Senhor de maneira correta, o que é isso, meus irmãos? É graça. Então, você saiu lá da sua casa hoje para aprender pelo menos isso aqui. É graça de Deus, Deus lhe permitir que você adore e louve Ele. Mas vamos aqui. O que vem agora, que eu acho fantástico, o que vem aqui, que eu chamo de corrompe e deprava. Por que eles chegaram nesse nível? Por quê? Por causa da liderança que estava sobre eles. Por causa dos profetas, dos sacerdotes que estavam sobre eles, que se corromperam e levaram eles a se corromperem. Eles se corromperam e levaram os sacerdotes e os profetas a se corromperem. Quer dizer, está tudo junto. O texto vai dizer assim: o profeta é um tolo, e um homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus. Mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Deus. Verso 8. Verso 7, verso 8. Meus irmãos, esse texto aqui, ele pode ter 3 interpretações. 3. A primeira delas... Não, antes de eu falar as 3, eu quero ler em outras versões aqui, para ver se você já consegue identificar. Talvez a sua versão seja uma dessas que eu vou ler aqui. NVI. Como é que a NVI traduziu, melhor dizendo, esse verso 7, o verso 8. Presta atenção. Os dias de castigo vêm. Os dias de punição estão chegando. Que Israel saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta é considerado louco. Aí verso 8, NVI ainda. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade no templo do seu Deus. Então, o verso 7 e o verso 8 está dizendo que o profeta é considerado um tolo e um louco. E ele é considerado assim, né, pelos seus ouvintes. E esses seus ouvintes, segundo o verso 8 da NVI, armam laços para derrubar esse profeta. O que a NVI está querendo dizer é que esse profeta, ele é bom. É um profeta bom, que ele chega e diz assim, ó, joga água, né, na Coca-Cola deles. Olha, não é para você estar alegre, não. Ele vem com um discurso confrontador. Aí ele diz, conversa é essa? Está dizendo aí, a nossa alegria é uma alegria sadia, é uma alegria que vem de Deus. Ele diz, não é. Aí eles, por não concordar, eles armam armadilhas, né, laço, que dá a ideia, quem está por trás disso? Satanás. Os demônios estão ali, fazendo o que eles odeiam esse profeta. Então, a percepção da NVI, no verso 7 e 8, é de que o profeta aqui é bom e ele está sendo atacado pelo povo, quando ele confronta o povo. Agora vamos ler na NTLH, que alguns dizem que não é nem a tradução, é uma paráfrase. Olhe como é que o texto fala, o verso 7 e o verso 8. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará seu povo. É o profeta falando. E que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem, esse profeta está maluco.
diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio. Até aqui, para NTLH, o profeta é bom, entendeu? E o povo está se levantando contra ele. Agora o verso 8 vai dar uma ideia a mais do que a versão NVI. Deus me mandou como profeta. Então, quando a NTLH coloca Deus me mandou como profeta, está querendo dizer que esse profeta é bom e é o profeta Oséias que está falando. Certo? Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares eles armam armadilhas para me pegar. Até no templo de Deus eles me perseguem. Então a ideia de que Oséias está lá no templo dizendo, ó, essa alegria de vocês, esse culto que vocês estão fazendo aí, ó, não agrada a Deus, essa alegria é falsa, é fruto da prostituição de vocês, vocês são um bando de prostitutos. Vocês se venderam, vocês praticam orgias, vocês são escandalosos. Aí o texto da NTLH está dizendo, quem está dizendo isso aí é o profeta Oséias. E o povo está tramando dentro do templo para pegá-lo. Então aqui já duas interpretações para esse texto. O profeta é bom, o profeta não só é bom, o profeta é bom e é Oséias. São interpretações possíveis, mas eu, um monte de comentaristas também, não acredita que seja essa. Então qual é, pastor? É aqui o meu próprio texto me dá a ideia. Quando eu olho para esse texto, para mim, o profeta é mau. O profeta não é bom. O profeta não é bom, não é Oséias. O profeta é mau aqui. Baseado em quê, pastor? Tu diz isso? Pelo próprio contexto, não é? De Oséias. Se você voltar aí, ó, Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. A partir do verso 4 do capítulo 4. Olha o que é que diz aí, ó. Todavia ninguém acuse, ninguém repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdote. Por isso vocês tropeçarão de dia e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. Então estava todo mundo, meus irmãos, em prostituição. E nós vimos os sacerdotes e os profetas, em outros textos aqui, mancomunados com a liderança governamental para fazer o povo cada vez mais não reconhecer seus pecados e viver uma vida de prostituição. Mas tem uma versão que dá uma ênfase a essa posição que eu defendo, que não é muito clara na minha versão. Vou ler minha versão de novo, que é a mais atual, NAA, que diz, verso 7, a parte B, que já entra o profeta, certo? O profeta é um tolo, e um homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade. Na minha percepção, a sua iniquidade do profeta. Ó Israel, e do seu imenso ódio. Aí do ódio de Israel com a iniquidade do... Essa é a percepção que eu tenho do texto. Aí o problema maior é quando você chega no verso 8, que diz assim, o profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Pois, como é que ele pode ser mau? Se ele o profeta era considerado o atalaio, que fica na gurita, né? Para avisar o povo. E diz ainda que ele está do lado de Deus. Mas aparece um mais aí, que é a ideia de fazer um contraste. Aí diz assim, ó, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos. Caminhos de quem? Do profeta. E a inimizade no templo do seu Deus. O templo de Deus que era o seu povo. O que é que tinha lá? Não era ódio? Inimizade. Aí é o paralelo do verso 7. Entendeu? Então é como se o profeta estivesse ironizando. Dizendo, o profeta é para ser sentinela. O profeta está do lado de Deus, mas só que ele não age como deveria agir. Por que ele não age, meus irmãos? Porque ele está corrompido. A função dele é ser sentinela, mas ele não está sendo.
Ele não está avisando o povo. Por isso que vocês estão assim. O profeta se negou, e quando a gente volta lá para o capítulo 4, não vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Os sacerdotes e os profetas não falavam mais para o povo a palavra de Deus, a lei de Deus. Mas, pastor, é meio complicado isso aí. Não, mas é coerente. E aí, quando você lê na revista corrigida, como é que está lá? Ó? Chegar um dia da visitação, chegar o dia da retribuição, Israel saberá. O profeta é um insensato. Nessa tradução, já coloca ele como mal. Ó. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade também voltará o ódio. Efraim, aí troca, ó. Efraim era vigia junto com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador, de aves em todos os seus caminhos, um inimigo da casa de seu Deus. Então, o verso 8, na RC, né, Revista Corrigida, dá apoio para o que eu estou dizendo. E o próprio contexto de Oséias mostra que todos estavam corrompidos. O único profeta que não estava sendo corrompido era Oséias, ele levantado para fazer uma crítica. Não só o povo, mas o povo e os seus líderes. Entendeu, irmãos? Então, e olhe para onde o Senhor faz eles olharem. Olha o que é que o verso 9 vai dizer. E olhe que está no plural. Eles se afundaram. Eles quem? O profeta, o povo, o sacerdote, todos se afundaram. Se afundaram aonde? Na corrupção. E aí ele faz um link com a cidade chamada Gibeá, como nos dias de Gibeá. Eu queria até ler, mas o tempo não me dá. Mas era bom que você lesse em casa. Quando o profeta faz esse link aí com Gibeá, o que está lá escrito, de forma bem reduzida, é aquele estupro coletivo que os homens da cidade de Gibeá faz contra a concubina de um levita. O levita chega com a sua concubina e tal, e aí aparece um senhor, um velho, diz, rapaz, não fique nas praças não, que aqui é perigoso, vamos lá para minha casa. Aí ele vai para a casa dele, que parece muito que está lá em Gênesis, que aconteceu com o sobrinho de Abraão. Aí ele vai para a casa do cara, do velho, com a sua concubina, e aí de repente aparecem os homens da cidade batendo na porta. Juízes capítulo 19 em diante. Tem essa história lá. Eles batem na porta e dizem, nós queremos o levita aí. Nós queremos abusar dele, ter relações sexuais com ele. E aí o velho diz, rapaz, faça isso não, rapaz. Isso é uma abominação, faça isso não. Eu tenho aqui, ó, a minha filha virgem e a concubina dele. Não, nós queremos é ele, nós queremos é ele. Aí o velho pega a concubina do levita e coloca para fora. E eles fazem tudo com ela. E aí o texto vai dizer que ela quase... Ela morreu, porque no outro dia o velho vai pegar ela e tenta falar com ela e tal, aí vai dizer, terminando, que como forma de protesto, o velho vai lá e decepa ela todinha, corta em pedaços e coloca pela cidade para dizer o horror que foi. Olha aí, meus irmãos, que comparação. O que o Senhor está dizendo? Vocês se aprofundaram ao ponto de fazer coisas igual o que os pais de vocês fizeram no passado. Essa lembrança aqui é no mínimo 400 anos atrás, desse período aqui. O povo de Deus, meus irmãos, se prostituiu de um jeito. E tem outras coisas que é relatado. Mas o que salta os olhos aqui é a prostituição que esse povo chegou a fazer isso aqui. Aí o texto diz, o Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Porque lá vai dizer também o que foi que aconteceu com a cidade e com esses homens que fizeram isso. Houve juízo. Então é o Senhor mostrando o quanto eles eram pecadores, como foram no passado os seus pais, e como Deus sempre fez justiça
Deus sempre desceu o seu braço. E aí o texto continua do verso 10 em diante, que é o nosso ponto final, vai dizer as tragédias que o pecado causa. Porque o pecado, ao contrário de que muitos pensam, o pecado chama o demônio. Não. O pecado é o próprio demônio. Ele já está agindo. O pecado chama a justiça de Deus. É Deus que vai produzir as tragédias. Olha aí, meus irmãos, o que é que vai acontecer aí, ó. Mas olhe como é maravilhoso. Antes do Senhor começar a falar das tragédias, ele dá um ar de esperança, meus irmãos. Ele dá um ar de esperança. Olha o que é que ele vai dizer aí, ó. Verso 10. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. São expressões de prazer, de alegria. Né? É a lembrança do povo sendo protegido, é o povo sendo cuidado, alimentado por Deus no deserto. Um povo que quando sai ali, nos primeiros dias, porque a viagem não era para ser 40 anos, foi 40 anos devido à desobediência deles, mas era para ser em poucos dias. Então, o Senhor estava vivendo com eles as núpcias, era um negócio maravilhoso. E o Senhor faz eles lembrarem, tipo assim, vocês esqueceram quem eu sou, o que eu fiz por vocês, de onde eu tirei vocês, quantos momentos agradáveis nós tivemos, vocês precisam lembrar disso. Mas o que é que acontece? O Senhor traz esse momento de lembrança, mas vai para a realidade, que eles sempre foram rebeldes. E aí ele faz um link com outro local. Mas eles foram para Baal-Peor. Baal-Peor era um monte onde normalmente as pessoas subiam para fazer culto, né, na base da orgia e tudo mais, a Baal. Então, no deserto, eles saíram da presença de Deus, se contaminaram, assim como esses aqui estavam fazendo, e idolatravam, adoravam, se prostituíam a Baal. E o Senhor diz que eles faziam isso, consagraram-se e tornaram-se o quê? Abomináveis. Isso aqui está lá em Números 25. Números 25, você vê isso aqui. E aí, quais são as consequências? 3 consequências, 3 tragédias. Que eu vou dizer assim, 3 tragédias que dá a ideia de perderam e 3 tragédias que dá a ideia de que ganharam. Aí passa a ser 6. Mas vamos ver o que eles perderam. Está aqui, ó. Quanto a Efraim, a sua glória. Perderam a glória. Ou seja, não seriam mais. A primeira percepção de entendimento pode ser essa, de que eles não vão ser mais reconhecidos como uma nação, vão ser escravizados, não vão ter mais aquela glória do tempo de Salomão, do tempo de Davi. Já era, vai ser um povinho. Ninguém mais vai temer. Lembra como era? Quando a gente fala das histórias de Davi, né? Principalmente aquela de Davi derrubando lá o Golias. É o Deus da nação de Israel. O Deus Todo-Poderoso. Acabou essa glória. Ninguém vai dar mais nada por vocês. Vocês estão acabados. Glória. Já era. Alguns vão dizer que a glória deles eram os filhos que eles não teriam mais. Seria a segunda perda deles. Eles não teriam mais filhos. Se você prestar atenção, ó, vai aparecer 3 vezes algo que relaciona a não ter filhos. Ó. Aparece aqui a primeira vez. Ó. Não haverá, aí veja aí a linha, como é que eu posso dizer? A linha do progresso inverso para o nascimento de uma criança. Né? Ele vai fazer o contrário. Ó. Não haverá nascimento, não haverá gravidez, não haverá concepção. Porque a ordem é concepção, a gravidez, a barriguinha cresce, e depois o nascimento. Aí Deus vai dizer assim, ó, não vai nascer, porque as mulheres não vão engravidar, porque não vai haver concepção.
Aí aparece de novo, ó. Verso 14. Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. A ideia de que não vai nascer, não vai engravidar, não vai conceber. E por fim, a terceira vez, verso 16. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. A palavra queridos aqui, meus irmãos, lembra agora? É a mesma palavra que foi traduzido na minha versão, lá no verso 6, os seus tesouros. A palavra tesouros, na sua versão, talvez, preciosidades, é a mesma palavra que foi traduzida aqui no verso 16 para queridos. Queridos. Você poderia colocar aqui, traduzir, e matarei os seus filhos preciosos, os seus tesouros. É o Senhor dizendo para eles, pelo profeta. Vocês achavam que a maior preciosidade que vocês poderiam ter arrancada de vocês, aquilo que é de mais valor, eram as casas de vocês, a prata e o ouro de vocês? Não. Os filhos de vocês, a posteridade de vocês. E por que tudo isso está acontecendo, meus irmãos? Porque eles estavam vivendo uma alegria baseada no pecado. E por que eles estavam vivendo uma alegria baseada no pecado? Porque eles abandonaram Deus. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Eles queriam ouvir a voz do mundo deles. Eles queriam ouvir o que eles queriam ouvir. Do jeito que eles queriam ouvir. O Senhor faz isso. Perderam a glória, perderam os filhos, e o verso 12, perderam a presença de Deus. Ó, ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fiquem nenhum sequer, ai deles, quando deles eu me afastar. Perderam a glória, perderam os filhos, perderam a presença de Deus. E o que foi que eles ganharam? O repúdio de Deus, uma sentença de Deus e a rejeição de Deus. Olha aí, ó. O repúdio de Deus no se afastar deles. Verso 13. Aos meus olhos, Efraim era como um tiro, plantada no lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Então Deus repudia todos eles. E é interessante o verso 14. Oração do profeta. Aí sim, aqui é a oração do profeta Oséias. Olha o que ele ora. Dá-lhes, ó Senhor. Eu fiquei imaginando assim o semblante do Oséias. Olha para mim aqui, ó. Dá-lhe, Senhor. Dá-lhe. Aí ele mesmo faz uma pergunta retórica. O que lhes dará? Está aí, ó. A oração. O que é que o profeta está pedindo, ó? Imagine o pastor orando e dizendo, manda mais, Senhor, para os crentes da Bíblia. Estão muito alegrezinhos, estão muito felizezinhos. Tudo reformando casa, tudo guardando dinheiro, entendeu? E nem aí para a necessidade dos irmãos. Estão se achando, entendeu? Estão se prostituindo, são um bando de prostitutos, Senhor. Manda, Senhor, manda, manda. O que é que você quer, meu profeta querido? O que é que você quer que eu faça com eles? Desce, está aí, ó. Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Isso aí, meus irmãos, para eles era uma das maiores maldições. Uma das maiores bênçãos que todo o Antigo Testamento fala é a prosperidade de gerar filhos. Então você queria ver um judeu se sentir de fato ameaçado, é a madre dele fechada. Alguns vão dizer que a interpretação mais coerente não seria que o profeta está fazendo isso que eu acabei de dizer para os irmãos. Mas pelo contrário, o profeta está pedindo a Deus para que eles não tenham filho,
para amenizar o sofrimento deles. Porque a mão de Deus vai pesar sobre eles, vão para o cativeiro. Então é melhor ir para o cativeiro só o pai e a mãe do que levar os filhos. Alguns vão dizer que essa seria, de fato, a interpretação mais coerente. Eu fico com a primeira, entendeu? Eu fico com a primeira, porque o povo aqui merecia mesmo. E aí, o verso 15, aí nós vamos para o final, vai dizer: toda a maldade deles se acha em Gigal. Isso aqui é interessante, porque o profeta, ele está fechando um argumento aqui dentro desse contexto para dizer o que é que motivou tudo isso. Eles viverem assim e desobedecerem a Deus. Onde é que começou isso? E ele faz o link com Gigal. Ele diz: toda a maldade deles se acha em Gigal. Foi ali que comecei a quê? Odiá-los. Esse aqui é um texto, meus irmãos, para você usar, tá? Para quando alguém vier com aquela máxima, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mostra esse texto. Aqui odeia quem? Odeia quem, meus irmãos? Odeia eles. Odeia eles. Esse negócio de dizer que Deus odeia o pecado e não odeia o pecador é conversa fiada. Por isso que eu costumo dizer, se nós formos fazer evangelismo nas praças, de impacto, aquela que a gente não vai dizer nada, a gente vai botar um versículo e deixar o Espírito Santo agir, esse é um deles. Ou então, botar bem grandão assim, ó, Deus odeia você. Aí um dedão assim, apontando assim. Pensa aí, meu irmão, ali em frente ao Banco do Brasil ali, no posto ali, na Avenida Central, pensa lá, né? O irmão Eliel segurando no lado de uma faixa, né? O Tiago segurando na outra, né? O Jaco na frente ou lá em casa. E aí, dizendo assim, ó, Deus te odeia, e um dedão assim apontando para os irmãos. Eu tenho certeza, eu vou estar lá, irmão, estou brincando, eu vou estar lá, entendeu? Eu tenho certeza que vai causar muito mais impacto. O primeiro impacto é a gente dizer assim, vocês estão se achando, ficar com raiva da gente. Mas é isso mesmo. As pessoas precisam ser tiradas do conforto. Mas por que Deus me odeia? Aí é a pergunta que não quer calar. É por isso. Se arrependa, meu filho. Não, mas eu vi outra faixa lá atrás, ali, no outro quarteirão, dizendo que Jesus me ama. Ele ama. Deus me ama, melhor dizendo. Deus me ama, mas Deus te ama em Cristo. Se você não estiver em Cristo, Deus não ama você. Deus odeia você. E o braço dele pesa. Eu tenho certeza, meus irmãos, que ia dar congestionamento. A turma ia parar. Um cara está vindo com um amante dentro do carro, aí ele vê lá a faixa. Jesus te ama. Aí ele vai dizer, eu também. Mas aí ele vê lá o dedão. Deus te odeia. De repente a gente bota lá, porque você é um adúltero, porque você é um fornicador, porque você faz práticas ilícitas, da que a Bíblia condena, está com os textos lá. Pense, meus irmãos. Está aqui o texto. Ó. Odeio. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Aí você olha para um texto desse, Deus está chateado. Deus está dizendo que não ama mais. Deus está dizendo que vai expulsar eles. Deus está dizendo que eles são maus. Aí você pensa assim, porque eles são prostitutos. Por isso, por aquilo outro. Mas antes de ser qualquer coisa, meus irmãos. Sabe por que Gigal está aqui? É para dizer que toda depravação do homem começa, meus irmãos, desobediência. Gigal, se você for ler lá, 1 Samuel 11, verso 15, depois capítulo 15, verso 22. Você vai entender o que o Senhor está trazendo na mente deles é quando eles disseram assim, nós queremos um rei humano. Nós queremos um rei como os outros têm. Nós não queremos mais a ti como o nosso rei soberano. Nós queremos... Aí levantou Saul. E Saul perdeu o seu reino por causa de quê? Saul cometeu prostituição. Saul fez culto com a motivação errada? Não. Não cometeu prostituição? Não. Qual foi o pecado de Saul que tirou o reino dele? Sabe qual foi, irmãos? Desobediência. É só ler. 1 Samuel 11, 15, 15, 22. Lê 1 Samuel que você vai perceber lá que foi a desobediência dele. Carrinho. Tem modos, macho. A gente fica empolgado, irmãos, aqui. Vou te disciplinar, bicho. Então é isso, irmãos.
Desobediência, ó. Mas a desobediência, ela leva tudo isso que a gente viu aqui nesse povo. A se alegar no pecado e nem perceber a escravidão do pecado, nem perceber o caminho que eles estão trilhando, a tragédia que está vindo sobre eles aqui. E a tragédia foi: perderam a glória, perderam os filhos, a presença de Deus, ganharam o repúdio de Deus, uma sentença de Deus é a rejeição de Deus. A sentença foi essa, né? Ó, expulsarei. Efraim será ferido. Vão secar as raízes, não vão dar fruto. Verso 16. Não é? E a frase pesada: eu matarei os seus filhos preciosos. E aí, o profeta, ele não diz o Deus de vocês, ele diz o meu Deus os rejeitará. Por quê? Porque não deram ouvidos. Assim como a nação não deu ouvido em Gigal. Não, eu quero continuar sendo o governador de vocês, o soberano de vocês. Não, nós não queremos o Senhor mais. Nós queremos é fulano, ciclano. Nós queremos Saul. E aí, o resultado diz: e andarão sem rumo entre as nações. Termina aqui, irmãos. Que texto. Então, um dos maiores juízos de Deus é Deus abandonar o seu povo à sua própria sorte. E um texto que é muito claro acerca disso é Romanos, capítulo 1. Você vê lá essa expressão: e Deus, né, abandonou nas suas paixões, e vai dizer lá a que ponto eles chegaram. Então, de tudo que eu falei aqui, meus irmãos, começando lá em Timóteo, o espírito que age hoje aqui é um espírito que quer fazer isso. Nos fazer, nos alegrar e exultar no pecado e não na pessoa de Cristo. O espírito que age hoje no nosso meio é um espírito que quer dizer o contrário do que a Bíblia quer nos dizer. Quer nos colocar surdos diante da voz de Deus, porque ele sabe: quando não ouvimos a voz de Deus, a tendência nossa é cair em infidelidade espiritual e depois na prática. E aí, a mão de Deus, o seu juízo vai começar aqui e agora, mas sempre nos trazendo a lembrança de um juízo final. Meus irmãos, que a nossa caminhada aqui seja uma caminhada de buscar viver alegria no Senhor, na pessoa de Cristo. Podemos nos alegrar em um local? Podemos nos alegrar com as coisas? Sim, desde que elas não sejam o fim da nossa alegria. Ela seja um meio da nossa alegria, porque o fim seja sempre Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por mais essa palavra nas nossas vidas.